estou aprendendo muito com o Congresso e é um prazer dividir a mesa com o Marcelo, o Plínio e o Lauro. Eu não sei se por erro meu, algum defeito na comunicação, quando recebi o convite, o título da mesa não era exatamente esse. Eu vou discorrer sobre a política dos governos, sobre as bases sociais da política dos governos Lula e Dilma, até deixando de lado um pouco as variações que ocorreram entre o primeiro e o segundo governo Lula, entre o primeiro biênio e o segundo biênio do governo Dilma, tentar pegar um pouco características gerais, quais são as bases sociais dessa política econômico-social, que está sendo chamada de neodesenvolvimentismo. Vejam bem, eu não vou discutir as concepções econômicas que informam as medidas de política econômica tomadas por esses governos. Não vou discutir sua coerência, sua inconsistência, seus limites. Eu vou discutir as bases sociais dessa política. Se essa política galgou o poder governamental, ela tem base social. Ela representa interesses que, na correlação política de forças atual, estão suficientemente fortes para fazer com que os seus interesses guiem a política econômica e social do Estado. E é esses interesses, essa base social, que me interessa analisar. Então, as bases políticas e sociais do neodesenvolvimentismo sob os governos Lula e Dilma. Eu quero discutir com vocês, basicamente, 4 ideias. E eu vou anunciá-las de saída, caso meu tempo seja cortado pela intervenção democrática do coordenador da mesa. Democrática, porque sem intervenção um toma o tempo do outro, né? Pelo menos já ficam anunciadas as 4 ideias que eu quero apresentar. A primeira ideia é a seguinte: a política que podemos chamar de neodesenvolvimentista dos governos Lula e Dilma, tal como essa política se apresenta, ela representa os interesses de uma fração da burguesia brasileira que eu denomino grande burguesia interna. Não é mais a burguesia nacional, mas tão pouco, estamos numa situação em que, como sugere o discurso sobre a globalização, por exemplo, o conjunto da burguesia brasileira teria sido absorvido pelo capital internacional. Isso não ocorreu. Nós temos uma burguesia que nem é completamente integrada, nem é a velha burguesia nacional, é uma posição intermediária que eu denomino grande burguesia interna. E são os seus interesses que informam a política econômica e social do Estado brasileiro nesses governos. Ou melhor, são fundamentalmente os seus interesses, porque os interesses do capital financeiro internacional também estão presentes nessa política econômica. Há uma disputa no interior do bloco no poder, e porque também essa grande burguesia interna, e aí eu passo a segunda ideia que eu quero defender, essa grande burguesia interna só pôde galgar posições na hierarquia de poder no Brasil, graças a uma grande frente política, heterogênea, contraditória, e que nós podemos denominar frente política neodesenvolvimentista. Essa frente é dirigida pela grande burguesia interna, nós vamos ver por que se pode afirmar isso, mas ela contempla de modo secundário e às vezes periférico interesses de setores populares variados, assalariados urbanos, camponeses, trabalhadores da massa marginal. Essa é a segunda tese, a tese da frente política neodesenvolvimentista. A terceira ideia que eu queria apresentar é que essa frente vive desde o início de 2013, portanto, vou frisar, antes das manifestações de junho, essa frente vive uma conjuntura, em 2013 e 2014, de instabilidade interna. Aguçaram-se as contradições no seio dessa frente. Ela é muito heterogênea, como eu já disse, não se trata de uma aliança de classes, eu não vou aqui discorrer sobre a diferença entre aliança e frente.
E ela vive um período, devido a essas contradições internas que se aguçaram, ela vive um período de grande instabilidade. Essa é a terceira ideia. A quarta e última ideia que eu quero defender é a seguinte, é que na conjuntura atual, essa instabilidade no interior da frente neodesenvolvimentista foi agravada por algo que nós podemos denominar vou usar essa expressão propositadamente, uma ofensiva política restauradora do grande capital financeiro internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital financeiro internacional. Nós estamos vivendo uma conjuntura complexa, porque ela articula, de um lado, um ascenso das lutas populares, o que é muito característico dessas frentes políticas policlassistas, não é? Chega numa determinada fase em que as demandas populares começam a bater no teto do programa dessa frente. Então ela vive esse momento. E, repito, não é a partir das manifestações de junho, eu vou discorrer sobre isso. E esse ascenso das lutas populares se dá no mesmo momento em que, desde janeiro, fevereiro de 2013, se iniciou, por intermédio do PSDB, das agências do grande capital financeiro internacional, do PSDB, de toda a mídia, uma ofensiva contra o programa neodesenvolvimentista, ofensiva essa que retirou do fundo do baú o programa neoliberal ortodoxo da década de 90. Essa é a complexidade da conjuntura no meu modo de ver. Muito bem. Primeira ideia, o neodesenvolvimentismo representa a grande burguesia interna. Já para indicar, sem me alongar, indicar a particularidade dessa tese. Em primeiro lugar, ela significa que não há continuidade entre o governo FHC e o governo Lula. Da passagem da era FHC para a era Lula, não houve uma mudança. A burguesia não foi substituída pelo poder dos trabalhadores. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não. É possível afirmar isso, a despeito de o partido se denominar Partido dos Trabalhadores. Não houve essa mudança, mas houve uma mudança no interior do bloco no poder, que a fração hegemônica deixou de ser o grande capital financeiro internacional e passou a ser a grande burguesia interna. Segunda tese que contrasta com essa minha ideia. A tese segundo a qual o governo Lula representa a burguesia. Não é correto afirmar isso. O governo Lula representa, e o Dilma também, uma fração da burguesia, que é a burguesia interna. E é fustigado, esses governos são fustigados por outra fração da burguesia. Terceiro lugar, não é tão pouco, para me referir a uma outra tese corrente, um governo bonapartista, ou um governo em disputa, que seria uma outra versão dessa mesma tese. Há autores que afirmam que os governos Lula e Dilma fazem uma espécie de zigue-zague na sua política econômica e social, atendendo, de acordo com alterações na correlação política de forças, ora um setor, ora outro, ora o capital financeiro, ora o capital produtivo, ora o movimento popular. Eu não penso assim. Na minha tese há uma sequência de política de 2004 até hoje que faz sentido e que foi aprofundando essa opção neodesenvolvimentista. Primeiro. E segundo, há uma fração burguesa que está representada por essa política, que é a grande burguesia interna. Então, é um governo burguês, de uma parte da burguesia. Quem é essa grande burguesia interna? Ela está dispersa em segmentos econômicos os mais variados. Ela não é a indústria de transformação. Não é a indústria de transformação. Ela é parte da indústria de transformação, ela é a construção pesada, ela é a construção naval, ela é também os grandes bancos privados nacionais, que fazem parte da burguesia interna, ainda que tenham um pé nessa frente e outro pé que o aproxima do capital financeiro internacional. Só isso valeria um aprofundamento que não será possível aqui. Então, é muito heterogênea essa grande burguesia interna. O que a unifica? Ela tem uma unidade, é uma unidade frouxa, mas ela tem uma unidade. E a unidade consiste no seguinte: ela quer medidas protetoras do Estado brasileiro para manter e melhorar a posição que ela ocupa no capitalismo dependente brasileiro.
É isso que ela reivindica do Estado. Seja com a política de conteúdo local, que obriga o Estado e as empresas estatais a realizarem, dependendo do caso, até 65% de suas compras na produção local, seja através do aumento exponencial da receita do BNDES, com empréstimo de juros subsidiado para as grandes empresas nacionais, seja por intermédio da política externa Sul-Sul, que ganhou mercados para as mercadorias e para o investimento de capital de empresas brasileiras na África, na América Latina. Então, essa burguesia, o que ela quer é essa proteção do Estado. E é isso que o programa neodesenvolvimentista vem assegurando. Infelizmente, não posso fazer uma análise mais detalhada da relação entre os interesses dessa grande burguesia interna e as medidas de política econômica. Mas é por aí que vai a minha argumentação. Então, há uma relação objetiva entre as medidas de política econômica e as demandas dessa grande burguesia interna. E aqui eu entro num segundo aspecto, ou numa segunda dimensão dessa ideia de representação, que é a dimensão subjetiva. Trata-se do seguinte: a grande burguesia interna se reconhece politicamente nos governos Lula e Dilma. Existe todo um discurso na mídia sobre a desconfiança dos empresários frente ao governo Dilma. O erro é muito grande dessa ideia. E ele é muito grande, nós devemos nos desvencilhar dessa ideia, se quisermos entender a conjuntura brasileira, mas não para inverter os sinais e afirmar que os empresários apoiam o governo Dilma, mas para dizer o seguinte: empresários não quer dizer nada. A burguesia não é um bloco homogêneo, ela está dividida em frações, mesmo que não sejam frações que estejam separadas como óleo na água. Mesmo que sejam frações cujas fronteiras são flexíveis, ela está dividida em frações. Eu encontro como maneira de pesquisar o acompanhamento detalhado da imprensa das entidades empresariais. É esse o meu método. Leiam a imprensa do Sinaval, que é o Sindicato da Construção Naval. Leiam a imprensa da Fiesp, a imprensa da Abdib. Vejam quais são as demandas. Depois cotejem com as medidas de política econômica. Todas as medidas, como redução dos juros, medidas de proteção, centenas que a Dilma Rousseff tomou, redução do superávit primário, que foi feito, inclusive, com mudança da contabilidade nacional. Todas essas medidas foram unanimemente aplaudidas de maneira entusiástica pela imprensa dos órgãos da grande burguesia interna. Estranhamente, o Globo, o Estadão, a Folha criticam sistematicamente essas mesmas medidas. A mídia está ligada a outra fração da burguesia. E é sintomático, inclusive, a questão de saber... Sintomático não, é intrigante, mereceria uma pesquisa se perguntando por que essa grande burguesia interna não logra colocar em pé uma imprensa própria. Na verdade, eu penso mesmo, e com isso eu passo para a minha segunda ideia, que a grande burguesia interna, pela sua heterogeneidade e também pela sua dependência frente ao imperialismo, porque ela concorre com o imperialismo, mas ela não é anti-imperialista, tem dependência tecnológica, financeira com o imperialismo, essa grande burguesia interna necessitou, devido à sua pouca força política, necessitou apoiar-se numa grande frente, que é a frente neodesenvolvimentista, para poder galgar a posição que ela galgou no interior do bloco no poder. E quem realizou essa engenharia política foram os governos do PT. Então, se vocês analisarem mais a dimensão de política social do neodesenvolvimentismo, poderão averiguar como que essa frente política pôde contemplar interesses de outras classes e setores, no caso, classes e setores populares, que participam dessa frente. Eu não estou discutindo aqui se nós, os intelectuais críticos, intelectuais socialistas, a esquerda, deva ou não entrar nessa frente. Eu tenho uma posição sobre isso, mas não é isso que eu estou analisando.
Não estou discutindo se nós devemos entrar, eu estou dizendo que os assalariados urbanos, na sua maioria, estão nessa frente. Eu estou dizendo que grande parte do campesinato está nessa frente, que grande parte dos trabalhadores da massa marginal, que são beneficiados pela política de transferência de renda, está nessa frente. Então, no caso dos trabalhadores urbanos, isso fica muito evidente no movimento sindical. A década de 90 foi, fundamentalmente graças ao desemprego, uma década de crise e refluxo do sindicalismo. Eu vou dar só um número. No ano de 2004, nós tivemos 300 greves no Brasil. No ano de 2012, que são os últimos dados consolidados, tivemos 876. Isso veio num crescendo. O Brasil é hoje um dos países onde há mais greve no mundo. No ano de 2003, apenas 18% dos acordos e convenções coletivas assinadas obtiveram reajuste acima da inflação. Apenas 18%. Quer dizer, 82% teve reajuste inferior à inflação. Isso foi num crescendo. No ano de 2012, 96% dos reajustes e convenções dos acordos e convenções assinadas obtiveram aumento real de salário, 96% acima da inflação. Então há uma recuperação do movimento popular que não começa em junho de 2013. A luta sindical vem num crescendo desde 2004. E lembro mais, em 2011 e 2012, os sindicatos fizeram manifestações nas principais cidades do país, pedindo proteção para a indústria local, defesa do emprego e redução dos juros. E obtiveram. Foi o biênio da Dilma em que ela iniciou aquela ofensiva da qual, posteriormente, ela recuou. Os trabalhadores da massa marginal obtiveram os programas de transferência de renda. Boa parte dos assalariados urbanos, inclusive a classe média, obteve a reabertura dos concursos e a contratação nos empregos públicos. O campesinato remediado, assentado, obteve um aumento muito grande no financiamento da produção, muito grande, e obteve os mercados institucionais, onde eles podem escoar a sua produção. Quem ficou marginalizado nessa frente foi o campesinato pobre, sem terra, porque os governos Lula e Dilma praticamente quase que congelaram as desapropriações. Aliás, isso é motivo de uma tensão no interior do MST, uma disputa de linhas no interior do MST. Uma linha amplamente majoritária que pretende dar um apoio crítico, porém um apoio ao governo, e uma linha que quer romper com o governo. Na minha análise, nós aplicamos questionários em 4 estados do Brasil. Na minha análise, é claro que a base acampada tem uma posição política diferente da base assentada. Então, essa base acampada, ela foi marginalizada pela frente. Qual é a conjuntura atual? Deve estar acabando o meu tempo. Quantos minutos eu tenho? 3 minutos? O que aconteceu na conjuntura atual? Aconteceu que, primeiro, isso acontece com toda a frente policlassista, heterogênea, como é a frente neodesenvolvimentista. O movimento popular, numa primeira fase, faz o contraste com o período anterior. Eles vinham obtendo aumento real de 1%, 2%. Isso, em 10, 12 anos, dá quase 30% de aumento real. E valorizam muito isso, porque a condição da luta sindical melhorou. O mesmo raciocínio vale para o Bolsa Família, vale para o Minha Casa Minha Vida. Mas, à medida que o movimento acumula forças e passa a pensar nas novas carências relativas a condições de vida, à qualidade do emprego, ao salário, as demandas crescem e começam a bater no limite do programa dessa frente. Foi isso que aconteceu a partir de 2013, 2014. Hoje muitas categorias em greve recusam 10%, 12% de reajuste, que dá 6, 7 pontos acima da inflação. Recusam, querem mais do que isso. O programa da Frente Neodesenvolvimentista pode absorver isso? É muito mais difícil. E, de outro lado,
Ainda para encerrar, sobre essa conjuntura complexa na qual articulam-se esses dois tipos de pressão, se iniciou aquilo que eu denominei uma ofensiva restauradora. Eu penso o seguinte, vou anunciar essa ideia e encerro. O setor mais privilegiado da grande burguesia interna nos governos Lula foi o setor dos grandes bancos privados nacionais. Os grandes bancos privados são protegidos pelo Estado diante da concorrência estrangeira. Até hoje, as agências internacionais criticam a falta de desregulamentação, de abertura do mercado financeiro brasileiro. Qualquer banco estrangeiro, para abrir aqui no Brasil, depende de uma autorização expressa da Presidência da República. Então, eles fazem parte dessa grande burguesia interna e foram eles que mais ganharam nos primeiros governos Lula. O que a Dilma tentou no seu primeiro biênio foi fazer, no meu modo de ver, eu também, e essa é uma ideia mais recente que eu teria que verificar melhor, mas o que me parece é que ela tentou fazer um deslocamento do setor bancário para o setor produtivo em geral, mas particularmente para o setor industrial. E foi aí que se ergueram as vozes da restauração neoliberal ortodoxa. Foi aí que se ergueram essas vozes. Então, nós estamos nos aproximando de uma conjuntura eleitoral, nós estamos em plena conjuntura eleitoral, todos os conflitos acabam sendo lidos e transformados em arma dentro dessa disputa de 2014, e nessa conjuntura já normalmente deveriam se aguçar essas contradições, mas com crise econômica, com eleição, tudo isso se aguçou, todas essas contradições se aguçaram, e por isso que eu acho que a frente vive hoje um momento de instabilidade, cercada por essa ofensiva restauradora e atravessada de contradições internas que a debilitam. Como o movimento popular pode intervir numa situação complexa e difícil como essa? É uma questão que pode ficar para o debate. Obrigado. Eu acho que eu vou começar contando uma mentira. Falar pouco. Eu vou tentar, pelo menos, mas é bem provável que eu não consiga. Eu estou numa dupla missão aqui, e eu me dei conta da segunda exatamente agora. A primeira missão é que eu estou substituindo o Carlos Eduardo Martins, o que na verdade é uma vantagem, porque qualquer bobagem que eu fale, foi ele. E qualquer acerto que eu fale, devem ser poucos, aí é da minha lavra. Então acaba sendo uma... A segunda é que eu percebi que eu vou fazer uma intermediação entre dois prédios da Unicamp relativamente próximos, né? Estou fazendo a intermediação aqui entre a ciência política e a economia. Posso me dar mal, vamos ver, né? E, para ficar nos preâmbulos ainda, eu vou exercer algo que, pelo jeito, vocês gostam, porque continuam me chamando para falar na CEP, eu vou provocar. Que é um mal da família, alguns já chamaram isso de carcanholismo, mas, enfim, faz parte do ser italiano e para instigar o debate. Bom, o tema que calhou, né, na substituição do Carlos Eduardo, manifestações sociais no Brasil sob o neodesenvolvimentismo, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tratar do final, o neodesenvolvimentismo, por uma razão muito simples. Porque, do meu ponto de vista, o debate está mal parado. As pessoas não sabem do que estão falando quando falam neodesenvolvimentismo. Pior, algumas têm um entendimento, outras têm outro, acham que estão conversando a mesma língua, quando na verdade não estão. E, num segundo momento, a partir do que eu acho ser o neodesenvolvimentismo, eu vou tentar, daí, problematizar, se vocês quiserem, odeio a palavra, mas não me ocorre outra melhor no momento, a questão dos problemas sociais, das manifestações sociais, das lutas populares, em função do que é estruturalmente o neodesenvolvimentismo. Então, vou fazer as provocações nessa direção. Eu vou partir aqui de duas... não são hipóteses, porque algumas delas eu vou tentar demonstrar, portanto, passariam a ser teses, mas, enfim, pelo menos a primeira. Começar de dois pontos de partida é, no mínimo, redundante. Mas, enfim, eu tenho dois pontos de partida para a introdução. O primeiro deles é o seguinte.
a respeito do neodesenvolvimentismo. Como o neodesenvolvimentismo é uma falsa alternativa, e aqui a alternativa tem que ter um referente, é uma falsa alternativa ao neoliberalismo, isso eu vou tentar demonstrar, ele não resolve os problemas estruturais, portanto, não é surpresa, não estou dizendo que os problemas sociais e as manifestações de junho do ano passado fossem previstas, pegou todo mundo de calça arreada. Mas, analisando pós-festum, ex post, que esses protestos e lutas sociais tenham se apresentado na intensidade que se apresentaram, sabendo que o neodesenvolvimentismo não é uma alternativa, uma falsa alternativa, não nos surpreende, ex post. Segunda coisa é que, de alguma forma, e aqui eu estou pensando alto, portanto, dialeticamente, o neodesenvolvimentismo também se manifesta nos protestos. Quando a gente vai analisar quais são as propostas, de fato, nesses protestos, a disjuntiva que se apresenta, mas às vezes é pouco entendida entre um movimento ou partes do movimento pretensamente apartidários para uma manifestação concreta de contrapartidos, inclusive no confronto físico, como nós vimos em alguns momentos. Relacionado a isso, o crescimento da direita organizada, fascista, se alguns quiserem. Eu não estou brincando, tudo bem que era o famoso meia dúzia de dois, na verdade eram 3 ou 4, mas o meia dúzia de dois, eu vi gente em algumas passeatas fazendo isto. Não precisa explicar. Ou seja, o que eu quero dizer é que, de alguma forma, dialeticamente, o neodesenvolvimentismo também se manifesta nos protestos, porque nós vivemos um profundo ambiente de crise política, inclusive dentro da esquerda. É por aí que essa é a premissa, e a outra é uma tese que eu vou procurar demonstrar. Bom, o neodesenvolvimentismo. Eu acho que o debate está mal parado, há um mal entendido. E um mal entendido não porque as pessoas tenham dificuldade de entender as coisas, embora isso possa ser verdadeiro para algumas das pessoas, mas também por uma questão concreta, não é só um problema nas ideias. O neodesenvolvimentismo não é uma ideologia consolidada. Ela mesmo, quando se apresenta, ela não se apresenta de maneira consolidada. Portanto, ela se apresenta com distintos significados, em diferentes níveis de abstração e às vezes sobrepostos. Às vezes, é uma mera mudança de política econômica, e assim se apresenta. Às vezes, ela é uma pretensa mudança de estratégia de desenvolvimento no nível de abstração maior. Se é ou não, vamos discutir daqui a pouco. Pelo menos assim ela se apresenta. Às vezes, ela é tida, o neodesenvolvimentismo, como um sinônimo do famoso neoestruturalismo, ou a nova CEPAL dos anos 90. Não tenho tempo de discutir isso aqui. Mas o que não significa exatamente a mesma coisa de uma mudança na política econômica e uma mudança na estratégia de desenvolvimento. Então, tem distintos significados, às vezes sobrepostos. O meu ponto aqui, para tentar analisar o neodesenvolvimentismo, é que, independente não, mas mais além desses distintos significados, que permitem, inclusive, o não entendimento do fato de que ela não é uma ideologia consolidada, é que esses distintos significados, como uma pretensa nova coisa, qualquer que seja a coisa, em qualquer nível de abstração, tem que ser feita em relação a um referente, alternativa em relação a quê? Independente do nível de abstração, e alternativa em relação ao neoliberalismo. Como todos nós sabemos, em algum momento do debate, não só brasileiro, como latino-americano e até mundial, neoliberalismo virou xingamento. Você estava xingando a mãe do cara quando você falava que ele era neoliberal. Então as pessoas colocavam ofendidas e tal, né? Enfim. O pessoal da PUC do Rio, que eu tenho alguns amigos lá, pasmem. Eu jogo bola com alguns deles, quartas-feiras. Desfalquei a pelada ontem. Alguns deles gostaram. Outros não. É quase um xingamento, né? Mas eu não brigo muito por nomes, pode chamar de X. Meu ponto aqui é o seguinte: se o neodesenvolvimentismo se pretende uma alternativa, algo diferente, em qualquer nível de abstração, ao neoliberalismo, o que raios é o neoliberalismo? E aí começa a brincadeira, porque as pessoas não sabem o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, isso eu estou falando com base nos neoliberais. É chato, é um pé no saco ler os caras, tem que tomar um engolve para poder... Tá. É o que eu esqueço que está sendo filmado.
Mas, na hora que você vai ler os caras, o Hayek, von Mises, Friedman, é chato, eu sei, Popper. O Popper estava lá em Montpellier, as pessoas deixam o Popper de lá, ele estava lá. O Friedman era estagiário, servia café, o Popper estava lá dando tom. É verdade. Por causa, inclusive, da questão da idade. O neoliberalismo não se define no nível de abstração da política econômica. Porque, seja uma análise que defenda, seja uma análise crítica, é muito comum, inclusive dentro do campo nosso da economia mesmo, política e da crítica da economia política, achar que o neoliberalismo é sinônimo do tripé satânico. Regime de metas inflacionárias, política de mega superávites primários e flutuação cambial, suja ou não suja, se a lavadora é boa ou não, enfim, não importa. Mas, ou seja, uma mera instrumentalização pseudotécnica das variáveis monetárias, fiscais e cambiais. E o neoliberalismo aí não se define. Ele não se define no nível de abstração da política econômica. Se define no nível de abstração maior da estratégia de desenvolvimento. Para ir ao ponto, o que é o neoliberalismo? A estabilização macroeconômica como pré-requisito é uma condição necessária, mas não suficiente. E, a partir daí, tendo isso como pré-requisito, reformas estruturais, em outro nível de abstração, mudando o marco estrutural daquela sociedade, que tenham como sentido o aprofundamento do fato de que as relações sociais, quanto mais forem intermediadas por relações mercantis, melhor. Porque aí você tem um modelo abstrato ideal, de acordo com aquelas premissas, você prova matematicamente que a partir dali você vai ter uma perfeita alocação dos recursos e um estado de ótimo paretiano, inclusive bem-estar social, com distribuição, etc, 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 de acordo com as produtividades marginais, enfim. Então está em outro nível. E as intervenções práticas dos neoliberais são justamente a tentativa de tornar a realidade concreta o mais próximo possível daquelas premissas que, a partir delas, comprova-se matematicamente que chegaremos no ótimo social paretiano. Então, as reformas neoliberais são justamente reformas estruturais de abertura comercial, financeira, desregulamentação de mercados, liberalização de mercados de trabalho e financeiro. Os outros a gente pode até deixar de lado, porque só os financeiros de trabalho são os principais, eles não falam. Quer dizer, falam, mas a gente às vezes não escuta. Porque a promessa é que, feitas as reformas estruturais neoliberais, retoma-se, porque o ambiente competitivo, e tem todo o linguajar deles, vai promover a concorrência, a retomada do investimento, crescimento, desenvolvimento e distribuição. E como é que se consegue a estabilização macroeconômica? E aqui vem outra característica do carcanholismo, que é falar palavrão. Foda-se. Não importa. Claro, se puder ser feito à la ortodoxa, melhor, mas é que às vezes, aliás, política econômica tem a ver com conjuntura. Às vezes, dependendo da conjuntura, não dá para ser ortodoxo. Por isso que eles não tiveram nenhum problema nos anos 90 em defender a estabilização macroeconômica controlando o preço-chave, que era a taxa de câmbio. O que, numa perspectiva ortodoxa, parece algo inimaginável. Para eles não tem nenhum problema. Porque a condição necessária, a premissa, é que você tenha estabilização macroeconômica. Obteve, controlando a inflação e os gastos públicos, fazemos as reformas neoliberais. Portanto, percebam que propor mudança de política econômica, crendo-se anti-neoliberal, não sabe o que é neoliberalismo. Bom, se isso é o neoliberalismo, o que ele provocou? Rapidamente, do meu ponto de vista, essas reformas neoliberais, com as especificidades regionais e em cada país, mas de um ponto de vista mais estrutural, se vocês quiserem, as reformas neoliberais aprofundaram os condicionantes estruturais da dependência das nossas economias na região da América Latina e podemos estender isso para outros lugares. Não estou discutindo aqui grau de dependência. Brasil não é igual a Paraguai, mas, enfim, Brasil não é Estados Unidos, embora alguns achem, ou gostem de achar que. Por que isso? Porque as reformas neoliberais, seja no plano comercial, seja no plano financeiro, ou outros mecanismos, tem a ver com a dívida externa, tem a ver inclusive com a dívida interna pública, enfim, mecanismo, aprofundou os distintos mecanismos e criou outros de transferência de um valor produzido por esses capitalismos dependentes, mas que vão ser realizados e, portanto, vão fazer parte da acumulação de capital no centro, e não aqui. E, portanto, aprofundou a necessidade que esses capitalismos dependentes têm de superexplorar a força de trabalho,
para deixar algo aqui ainda e criar alguma dinâmica de acumulação de capital interna. E como, enfim, não tenho tempo até porque eu prometi que ia falar pouco, isso repercute do ponto de vista social. Os problemas sociais se agravam. Concentra-se mais ainda a renda, que é fluxo, e a riqueza, que é estoque, é propriedade, é patrimônio, e as repercussões sociais que isso traz. Bom, a questão que se coloca na virada dos anos 90 para o século XXI é: se o neoliberalismo conseguiu, ou melhor, se o capitalismo dependente neoliberal, para dar duas adjetivações, conseguiu aumentar a superexploração da força de trabalho, por que a América Latina não cresceu nos anos 90? Aí tem várias coisas, mas eu vou tratar de uma delas porque é essa que me permite entrar na discussão do neodesenvolvimentismo. Um dos argumentos é o seguinte: porque embora, não com essa terminologia, evidentemente, porque embora tenha sido aumentada a massa de mais-valor ou de mais-valia, a apropriação, a lógica da apropriação crescente dessa produção de mais-valor, crescente por causa do aumento da superexploração da força de trabalho, foi uma lógica cada vez mais financeiro-fictícia. Não vou brigar aqui por categorias, eu não estou na mesa aqui para falar de capital fictício. Mas o argumento é o seguinte: como a apropriação não se dava sob uma lógica mais produtiva, isso significa que o investimento produtivo está travado, portanto, o novo crescimento está travado, o crescimento do emprego, posto por esse crescimento produtivo, também está travado. Portanto, define-se, alguns usam o termo, um regime de acumulação travada. Aumentou a superexploração da força de trabalho, mas por conta de ruptura, se vocês quiserem, na dialética produção-apropriação, isso não desembocava uma acumulação virtuosa para o capital. Por que isso é importante, do meu ponto de vista? Porque isso nos permite entender o que, de fato, propõe o neodesenvolvimentismo, especificamente no Brasil. Qual é a ideia? Bom, se é assim, muda a forma da apropriação. O bolo está crescendo e o problema está na apropriação do bolo cada vez mais financeira e menos produtiva, muda essa lógica. Incentiva o capital. Tem uns que colam em alguns capitais, este é financeiro, este é produtivo, como se capital tivesse isso. Não vou cair nesse erro. Mas incentiva o capital, qualquer que seja, a acumular, ou melhor, se apropriar de uma maneira mais produtiva e menos financeira, que aí você vai ter retomada do investimento, no sentido macroeconômico tradicional, crescimento, desenvolvimento, emprego, etc, etc. E como é que você muda essa lógica da apropriação? É fácil. Reduz a taxa de juros em comparação com a taxa de lucro do capital produtivo, que você incentiva essa mudança na lógica da apropriação. Nunca se lembra de que capital analisa a apropriação, mas para isso ele precisa vender o que ele faz, né? Mas enfim, deixa isso para lá. Ou seja, a proposta é a redução da taxa de juros, que tem algumas tecnicalidades, entre aspas, porque a coisa nunca é só técnica, também é sempre política, mas enfim, quando você reduz a taxa de juros, você expõe a demanda agregada e, se tiver uma restrição, e ainda mais estrutural de oferta, tem pressão sobre preço, problema da inflação. E o problema das contas externas, reduz a taxa de juros, menos entrada de capital, se você precisar financiar teu rombo externo, pode ser que você não tenha. Então, tem alguns pré-requisitos. Fala assim, controle de câmbio, por conta da restrição externa. Fala assim, em ampliação do investimento estatal, para ampliar a capacidade produtiva e não ter aquela restrição inflacionária. Enfim, não vou discutir tecnicalidades. O meu ponto é o seguinte: o que o neodesenvolvimentismo está propondo é uma mera mudança de política econômica. Redução da taxa de juros para mudar a lógica de apropriação do capital em direção a uma lógica mais produtiva, e aí juntos chegaremos lá. Que, aliás, era um slogan na campanha 39, né, Plínio? Quem era isso? Juntos chegaremos lá. A FIF domingo. Olha só, hein? Bom. Companheiro? Não o meu. Bom, percebam que a conclusão aqui é óbvia. Se o neodesenvolvimentismo se apresenta como uma alternativa na mudança da política econômica, não vou nem discutir erros e acertos do argumento, na mudança da apropriação e tal,
Mas o neoliberalismo não se define nesse nível de abstração, se define no nível de abstração das reformas. O que o neodesenvolvimentismo está nos dizendo? Não vamos mexer na estrutura, não vamos mexer nas reformas, e o argumento aqui às vezes é cretino, vamos usar a palavra, porque o argumento pseudotécnico é o seguinte: o custo de reversão das reformas, que há, não estou dizendo que não existe, é tão maior em relação aos benefícios que é melhor não fazer a reversão das reformas e vamos administrar os problemas. Eu chamo isso de cretinice, mas enfim. Se é assim, o neodesenvolvimentismo no Brasil é uma falsa alternativa. Se propõe a mudar a estratégia de desenvolvimento, as reformas estruturais neoliberais, tendo como pré-condição a estabilização? Não. É uma mudança de política econômica, e eu poderia até discutir isso criticamente. Sim, no discurso, porque se a gente for olhar na prática, mas não é meu ponto aqui. Qual é a lógica? A redução da taxa de juros para retomar investimento, crescimento, com impactos favoráveis ainda na taxa de crescimento da dívida pública, porque a taxa de juros, de alguma maneira, corrige um pedaço do estoque da dívida pública, e com a redução da taxa de juros também você não tem um risco de valorização da taxa de câmbio, pela atração do fluxo de capitais, potencializando, portanto, as exportações. E não se enganem, o neodesenvolvimentismo também tem algo a dizer sobre as políticas públicas e sociais. Sobre isso não era eu que tinha que estar aqui, era o Rodrigo que está lá atrás, né? A vertente social liberal do neodesenvolvimentismo. Não o Rodrigo, o que ele tematiza criticamente, tá? Porque senão vai dar confusão na saída aí. Porque algum argumento dos caras é o seguinte: não, mas nós não somos neoliberais, nós temos algo a dizer sobre políticas públicas sociais porque defendemos o papel ativo do Estado. Ponto. Primeira coisa, neoliberal não se define por ausência do Estado. Já eu volto ao velho Friedman, eles têm algo a dizer sobre política social. Eles têm uma teoria da distribuição, eles têm uma teoria sobre intervenção do Estado. A questão é qual a teoria que eles têm. Não é a bandeira, não é a temática que define corrente teórica, desculpem a redundância, mas a teoria que você está usando em cada uma das bandeiras, em cada uma das temáticas. Me parece óbvio. E aí, quando você vai checar qual é esse papel ativo do Estado, e checa com as propostas neoliberais, não só dos ideólogos, mas das instituições de implementação dessa estratégia, Banco Mundial, é a mesma coisa. Focalização, capacitar o indivíduo. Então, você passa a trabalhar a temática da distribuição da desigualdade do ponto de vista do indivíduo, as classes sociais foram para o lixo com isso. O caráter compensatório, e aí se os problemas são estruturais, você tem um caráter compensatório ad eterno, o famoso moto perpétuo. E tudo com base na famigerada teoria, se é que isso é teoria, do capital humano. Aliás, nota de rodapé, eu vou fazer só uma, tá? É até sacanagem que o cara morreu agora, pô. O Gary Becker. Mas, enfim, eu não vou me lembrar, acho que o João pode lembrar isso melhor do que eu. Em determinado artigo, o Gary Becker, um dos caras lá de Chicago, do Teoria do Capital Humano, se dá conta de que... Ele diz o seguinte: espera aí, se eu estou chamando de capital tudo aquilo que pode ser estocado e a utilização desse estoque me permite obter alguma renda durante algum período, uma relação estoque e fluxo, e é assim que eu defendo o capital humano, ou seja, uma acumulação de estoque de capacidades, etc., etc., e com isso eu encontro um emprego melhor e melhor salário, portanto tenho um fluxo de renda. Vou ter que terminar pelo menos a nota de rodapé, né? Ele chega à seguinte conclusão: então, se eu juntar 3 ou 4 elefantes, botar ali na pracinha e cobrar ingresso para ver os 3 ou 4 elefantes, inventei a categoria capital elefante. O próprio Gary Becker se dá conta do rigor teórico da categoria capital humano. Bom, e para as manifestações sociais, para dizer algo sobre isso, como eu disse, eu vou provocar. Se o neodesenvolvimentismo não é uma mudança da estratégia de desenvolvimento, a manutenção da estrutura, ou seja, não é só a manutenção das reformas neoliberais, foram aprofundadas nesses governos. Não vou entrar no mérito. Aumenta a condição dependente, aumenta a necessidade do capitalismo dependente de superexplorar a força de trabalho e, portanto, os problemas sociais estruturais não só permanecem, como são aprofundados. Isso explica o que está por trás do estouro das lutas populares e sociais, que, como tem razão o Armando, não começam em junho de 2013 e vêm de antes. Apontamento sobre a questão, porque o tempo está acabando. O Plínio até fugiu de mim.
Olha o bloco de poder da Unicamp lá do lado. Primeira coisa, a composição das tais manifestações de junho. De onde vieram as pessoas? Aqui eu acho que tem alguns mitos que às vezes são trabalhados de maneira deliberadamente mistificada, às vezes não. Primeiro, as famosas falsas abstrações, a contaminação weberiana do campo crítico. Era o povo. Que raios é o povo? Eram as massas. Um italiano como eu, quando alguém fala eram as massas, eu penso em outra coisa. Era um radicalismo anarquista. Tinha. Mas não era só isso. E o que significa o anarquismo? Era a classe média. E aí a tentativa de dizer que era algo restrito à classe média. Não é verdade, embora ela estivesse lá. Primeiro que classe média não é classe. Outro resquício, né? E segundo que ela estava lá, mas não estava só, os movimentos sociais estavam lá. Podemos discutir o grau de organização dos movimentos sociais, quais eram, quais não eram, perspectiva política, podemos discutir. Mas não era só a classe média. Tem uns que exageram pelo outro lado. Era um novo sujeito revolucionário e daí vem a revolução. Pasmem, tem gente, eu escutei gente dizer isso. Não era também. Não era um processo revolucionário e nem consciente revolucionário. Várias pautas, heterogêneo, direção às vezes difusa, às vezes, não estou dizendo que não tenha direção e que ela não, quando ela tem, ela seja difusa, mas enfim, era um processo social como costuma ser um processo social. Ah, sim, e a ideia não era o socialismo, tá? História do... Se vocês quiserem juntar essa difusão, essa heterogeneidade, você pode dizer que era uma cobrança por mais Estado, mas não mais Estado no sentido neoliberal. Embora se apresentasse como mais Estado para poucas e pontuais coisas, eram poucas e pontuais coisas que, em algum nível, em algumas questões, são uma pedra no sapato para o neoliberalismo e, às vezes, para o capitalismo. Vocês acham que enfrentar o lobby das empresas de transporte urbano promovendo o passe livre não é algo revolucionário? Claro que é. Daí não vem a revolução. Mas a lógica desse tipo de pauta é uma lógica contraposta à lógica mercantil capitalista. Se não for, eu não sei nem o que é mercantil, nem capitalismo, nem socialismo. O que pode ser verdade. Outra coisa, o tal fenômeno urbano dos protestos. Isso é importante. Aqui, aí eu lembro duas coisas. Primeiro, o Armando tem toda a razão. O crescimento exponencial das greves, das lutas sociais e sindicais, que vem antes de junho de 2013. Portanto, não é um fenômeno conjuntural. E segundo, a mercantilização, que é um neologismo para dizer aprofundamento do capitalismo no espaço urbano. Crescente especulação imobiliária, associação da lógica da renda da terra com o capital fictício. E ainda promovida pelo Minha Casa Minha Dívida. Eu não errei. O limite de uma tentativa de manter uma resposta à crise da economia mundial pelo consumo com endividamento creditício, a lógica da economia As Casas Bahia. Tem um limite, chegou no limite. E, por suposto, relacionado a isso, a criminalização da questão social é um falso conceito, mas enfim, que redunda na militarização. Lá no Rio de Janeiro, as UPPs, e tem coisas que eu prefiro não contar porque está sendo gravado e transmitido ao vivo, senão eu também vou ser jurado de morte. Já contei. E alguns, inclusive, foram mortos. Bom, meu tempo acabou, né? Eu quero terminar só dizendo o seguinte. A pergunta que vem é, dada essa coisa toda, ainda mais os de fora, essas manifestações podem se radicalizar agora no contexto da Copa do Mundo? E minha resposta é sim. É claro que tem um elemento conjuntural da Copa do Mundo, mas não só por causa dele. Podem se radicalizar, mesmo apesar da Copa do Mundo. Embora a conjuntura seja importante. E por quê? Porque a origem dos problemas que estão sendo sentidos pela população, pelas lutas populares com maior ou menor consciência, são problemas reais. O que é falso não são os problemas, o que é falso é o neodesenvolvimentismo como alternativa para resolver esses problemas. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer à CEP o convite, a figura do professor Niemeyer. Prazer participar desta mesa com meu amigo Marcelo, meu colega e amigo Armando, e o Lauro,
que é o meu comandante para esta jornada. Nós temos aqui um tema que eu equacionei o tema da seguinte maneira, pela forma que chegou o convite. A relação entre as manifestações sociais e o chamado neodesenvolvimentismo, que é um tema que tem tudo a ver, porque aparentemente era contraditório, não estava tudo indo muito bem, o país crescia, distribuía renda, autossustentável, bombando no exterior, emergente, indo para a primeira divisão. E, de repente, uma revolta popular de proporções tectônicas. Então, de fato, esse é um tema que precisa ser entendido. É um tema complexo, nós estamos em cima do tema, ele exige pesquisa, ele exige reflexão, mas ele é um assunto que deve ser compreendido. E com os elementos que nós temos e com o exíguo tempo de que dispomos, eu vou procurar entender primeiro qual é a causa, o conteúdo e as implicações destas manifestações. E qual é a relação disso com o que o Celso Furtado chamaria de modelo econômico brasileiro. E que alguns resolveram pôr o nome de neodesenvolvimentismo. Então, essa é, no fundo, a nossa trajetória. E eu quero começar pelas jornadas de junho. Não que eu ache, e eu concordo com o Armando, que tudo tenha começado nas jornadas de junho. O conflito, a resistência contra o neoliberalismo, contra o ataque aos direitos dos trabalhadores, às políticas públicas, já vinha de antes. Mas eu defendo a tese que em junho houve uma mudança de qualidade importante, que a gente tem que procurar entender. Não que junho seja o fim da história ou o começo da história, mas junho é uma inflexão na conjuntura. Essa é a tese básica que está subjacente à minha exposição. O que foi junho? Nós vamos debater o que foi junho durante anos, mas junho, na minha opinião, foi uma bronca generalizada do trabalhador jovem nas autoridades constituídas. Foi uma espécie de uma descompostura, um sabão. A moçada foi para a rua e passou um sabão nas autoridades. E não fez distinção, PT, PMDB, PSDB, não, juntou tudo e passou o sabão em todos. O PSOL não tem nenhuma autoridade, então não está nisso aí. Por mais, passou um sabão na ordem constituída. Qual é o conteúdo deste sabão? Porque foram coisas complexas, difíceis, contraditórias, mas nós temos algumas coisas dá para entender. Tinha de tudo nas manifestações, e reivindicações heterogêneas, mas existiam nas manifestações um forte conteúdo anticapitalista e antiimperialista. Anticapitalista contra a mercantilização das políticas públicas, claramente. Contra a cidade do automóvel. Antiimperialista contra os gastos absurdos e irracionais da Copa. Isso era claro. O contraste entre a realidade do povo e o chamado padrão FIFA virou palavra de ordem. Não, isto é claro, por mais que tenha tido de tudo de lá dentro das manifestações. Quais eram os sujeitos da manifestação? Foi todo mundo para a manifestação. Foi da ultra-esquerda à ultra-direita. Mas, nos destacamentos mais avançados, nos enfrentamentos com a polícia, quem é que estava lá? Era a madame de classe média? Não. Eram estudantes que trabalham e trabalhadores que estudam na feliz síntese do Roberto Lehrer sobre os sujeitos destas manifestações. Isto explica tudo? Não, isso não explica tudo. Mas isso também começa a esclarecer alguma coisa. E impede que a gente procure
digamos, ou ignorar junho, ou fazer de junho um grande saco de gatos que não explica nada. Quais foram os condicionantes de junho? Porque, né, os protestos não caíram num céu azul. As manifestações são expressões de contradições, contradições profundas. Entender as manifestações é entender as contradições. Contradições conjunturais, relacionadas com o fato que o modelo econômico não resolve os problemas fundamentais do povo. O povo pega a minha casa, a minha dívida, também se endivida para comprar celular, compra carro, mas não tem educação, não tem saúde, não tem segurança pública, não tem mobilidade urbana. Por que o povo se revolta? E foi uma surpresa o tamanho da revolta. E foi de fato. Mas, por outro lado, foi uma surpresa ter demorado tanto para se revoltar. Porque pesquisas dizem que em São Paulo o cidadão gasta, em média, o cidadão paulista, em média, gasta quase 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito por dia. O homem da periferia gasta 5. É só fazer uma conta. Dorme 8. Trabalha, no trabalho fica 9. Uma de descanso. 17. 5 no trânsito, 22. 2 para viver. 2 para viver. E como o capitalismo não consegue transformar o trabalhador em robô e também não consegue criar robô que consiga fazer as tarefas de trabalhador e gerar mais-valia, o povo se revolta, porque tudo tem limite e porque a vida é infernal. Então, há motivos para o povo estar bravo, porque a vida do povo é infernal. Mas estas contradições não podem ser debitadas apenas a esta, digamos, modelo econômico. Este modelo, o neodesenvolvimentismo, que começa lá com o Collor, ganha vitalidade com o Fernando Henrique, é reciclado pelo Lula e agora está em crise aguda com a Dilma. Mas também estas manifestações, e a leitura que eu tenho, e vou dar um exemplo concreto, é um reflexo de contradições estruturais, porque o capitalismo dependente não resolve os problemas históricos da sociedade brasileira, que na versão do Florestan Fernandes poderiam ser resumidos como a reprodução permanente da dupla articulação, que faz o país ficar sob o controle do imperialismo e sobre o controle de oligarquias que reproduzem uma sociedade marcada pela segregação social, uma sociedade dividida fortemente entre rico e pobre, e um abismo no meio do rico e do pobre. E o dado do IBGE saiu agora, e deu crise no IBGE, porque no Brasil a verdade não pode ser dita, que 40% da força de trabalho no Brasil está ou no desemprego ou no subemprego. Depois de 12 anos, ou sei lá quantos anos, de euforia neodesenvolvimentista. A causa profunda da concentração de renda e da pobreza é o desemprego. E o desemprego está em 40% da força de trabalho. E quase demitiram e fecharam o IBGE porque isso não podia falar. E nós, na Unicamp, tem tese na Unicamp, que por outros caminhos, procurando os dados que tinha, chega a um resultado muito parecido. E, finalmente, o IBGE põe o resultado oficial. Então, é isto que está por trás da revolta do povo. Então, o que eu entendo? Eu entendo o crescente das manifestações sociais e a mudança de qualidade na luta social como o aprofundamento de contradições profundas da sociedade brasileira. As placas tectônicas
começam a se movimentar. A Revolução Brasileira, interrompida em 64, volta como espectro que assusta a burguesia. Eu tenho uma família imensa e muitos amigos. E eu recebia telefonemas assustados, bastante assustados, porque a burguesia espantou. Espantou porque durante 10 dias os poderes ficaram suspensos. E nós vimos o que é a força da fúria dos ventos fortes. Os ventos fortes chegam e ninguém sabe quando chegam, e também ninguém sabe quando eles vão. E é esta a marca da nossa conjuntura. Florestan Fernandes dizia que a ditadura sufocou a Revolução Operária, que estava, digamos, em curso ao lado da Revolução Burguesa em 64. Mas ele diz, a burguesia consegue sufocar, congelar, mas não acabar. E a revolução continua se movimentando silenciosamente nas profundezas da sociedade. Bom, é esta revolução, a revolução do Florestan, que ameaça emergir. Não disse que emergiu. Ela só disse o seguinte: eu estou aqui. Ela deu um primeiro rugido. O vulcão que estava adormecido soltou uma fumacinha. E pelo tamanho da fumacinha, vocês podem imaginar o que vai ser a erupção, o dia em que isto acontecer. Quais são as implicações das jornadas? Uma mudança de conjuntura. São ventos fortes. Ventos fortes inauguram um período de grandes conflitos. E também um período de incerteza, porque ninguém sabe e ninguém tem a menor possibilidade de dizer qual vai ser a saída, para onde vai nos levar esta conjuntura, digamos, bem complexa e dramática que nós estamos vivendo no Brasil. Mas alguma coisa pode ser dita. Por exemplo, eu quero destacar 3, que eu acho que são marcas desta conjuntura. Primeiro, nós estamos assistindo o fim da letargia social, o fim da paz social. O Lula conseguiu garantir 10 anos de paz social. E a Carta aos Brasileiros é o documento que avaliza a paz social. O PT entrou na luta porque pôs o povo na rua, chegou no poder porque tirou o povo da rua, e em junho não conseguia nem tirar o povo da rua e não consegue mais pôr o povo na rua. Problemão para a burguesia. Um problemão para a burguesia. Segundo, a crise, as manifestações provocaram uma crise política. Uma crise política profunda, uma descrença completa da população nas instituições. O povo aqui embaixo, o poder lá em cima, uma completa desconversa, uma completa descrença, desencontro entre os dois. Isso é grave. Isso não é um problema menor, isso é um problema que tem que ser resolvido. E terceiro, esta conjuntura toda ocorre no momento de crise econômica, de exaustão, eu vou chamar aqui de modelo econômico. A exaustão que vem por fora, porque o fluxo de capital agora está incerto, não se sabe se vai ter mais dinheiro entrando ou se vai entrar o momento do dinheiro sair. E isso desarticula o modelo, porque todo padrão de financiamento externo e interno do modelo, público e privado, depende da entrada de capital. E o modelo está sendo desmontado por cima, porque o povo disse basta, não quero. E isso fica claríssimo. E a incapacidade do governo de entender fica evidente
na manifestação da Dilma, depois de 10 dias de silêncio de todos, inclusive daquele que nunca, durante tanto tempo, ficou quieto na sua vida. E só se manifestou depois com um artigo que veio direto de New York Times. Chiquíssimo. Bom, por quê? Porque o povo reivindicava políticas públicas e a Madame Dilma, no pronunciamento sobre o gesto vassalo do mercadante, prometia ajuste fiscal. No meio da hecatombe, o povo rugindo, Dona Dilma preocupada em tranquilizar o capital internacional. Isso fala muito da base de composição deste governo e fala muito de como é que é a luta política aqui. A preocupação é acomodar o capital internacional, porque se o povo enraivecido dá nocaute no governo, capital internacional enraivecido também dá nocaute em governo de país dependente. A crise econômica agrava a crise política agrava a crise econômica, estamos numa conjuntura complicada, onde há uma mudança de qualidade na luta de classes. A luta de classes agora se polariza em 2 partidos. O partido das ruas, que quer mudar. A moçada quer mudar. A moçada acha que a coisa vai mal. E com razão, porque vai mesmo. E o partido da ordem, o partido do establishment. E durante as manifestações nós vimos o partido da ordem de mãos dadas. Haddad e Alckmin, juntos chegaremos lá. Lembrei do Afif. Né? Assim é que eles estavam. E não houve briga política entre eles. Não houve. Porque a burguesia tem pânico do povo. E o que junta a burguesia é o pânico do povo. E o pânico do povo fundiu os tucanos com os petistas. O que não quer dizer que eles não vão continuar brigando. Eles vão afundar brigando. Mas quando o povo sai para a rua, eles dão a mão. E qual é a agenda do Partido da Ordem? O Partido da Ordem tem uma agenda difícil. Que eu acho que tem 2 elementos básicos que organizam o problema. Primeiro, é preciso tirar o povo da rua. Segundo, é preciso reciclar o modelo. Para reciclar o modelo, tem que fazer a agenda do capital internacional. Não para o Brasil, para o mundo inteiro. E a agenda do capital internacional é mais globalização, mais integração, mais liberalismo. Essa é a agenda, pelo menos é o que pensa o governo americano, a União Econômica Europeia, o governo japonês. É isso que eles pensam. E o governo chinês, que se posiciona nesse tabuleiro. Então, esta que é a agenda. E para fazer isto, a burguesia tem que escolher o candidato, e não é fácil. Porque este faz o ajuste melhor, mas não segura o povo. Este já não sei mais se segura o povo, mas segura mais do que aquele outro. Mas é meio duro de cintura para fazer ajuste. Estão escolhendo. Né? E depois, cada um vai ter que ter o presidente possível. Né? Nossa conjuntura nos dá esta riqueza de alternativas. Né? E a burguesia vai ter, e acho que ainda não escolheu bem qual é a que ela prefere. O fato é que esta conjuntura... Eu preciso de alguém me regulando o tempo aqui. Quanto? Eu pedi para você... Não deu 5 minutos ainda? Faltam 13. Tá bom. Então, esta conjuntura abre brechas para mudanças estruturais. Né? Então, no fundo, por trás desta conjuntura, há uma espécie de um descongelamento
da contra-revolução permanente que se instaurou no Brasil em 64. E o neoliberalismo, que eu tinha que falar, não, desculpa, o neodesenvolvimentismo. Eu tenho que falar do neodesenvolvimentismo. O que isto tem a ver com o neodesenvolvimentismo? Isto mostra os limites do neodesenvolvimentismo. Limites sociais, eu vou ser meteórico, porque o tempo não tem mais. Modernização dos padrões de consumo é incompatível com distribuição de renda. Furtado já tinha falado isso há mais de 50 anos. Limites econômicos. Não há sustentabilidade. Para o Brasil crescer, ele depende do comércio internacional. Para ter estabilidade macroeconômica, depende da bênção do capital internacional. Não há distribuição de renda, porque a presença no mercado mundial depende do Brasil criar competitividade espúria. O Brasil não inova. O Brasil não está indo para a primeira divisão. O Brasil está sendo rebaixado para a terceira divisão. É isso que está acontecendo. Como é que vai distribuir renda aqui? Não há espaço para distribuir renda. Não há estabilidade da moeda. Há uma perpetuação do rentismo. Quando a Dilma celebra os 20 anos do real, ela celebra 20 anos da estabilidade do rentismo e, portanto, não há espaço para políticas públicas, porque a lógica do rentismo exige, a lei de responsabilidade fiscal exige mega superávites fiscais. E a guinada de política econômica da dona Dilma segue a cartilha do capital internacional. A maior demonstração dos limites é que este petismo que batia no peito, que se vangloriava do neodesenvolvimentismo, quando o capital internacional bateu na mesa, pôs o rabo entre as pernas e mudou a política econômica. E deixou os coitados dos teóricos dos neodesenvolvimentistas o pincel na mão. É isso que aconteceu. Bom, e não há, por fim, não há como... Tem que encerrar. Bom, tem mais limites, muito mais do que isto, que a gente depois aprofunda no debate. Eu só queria dizer o seguinte, para encerrar, que essa é uma conjuntura nova, porque você não pode abusar da paciência do povo por muito tempo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Já tem quase 200 anos de história independente. É uma sociedade complicada. Nunca passou por grandes testes. Agora vai passar. Obrigado. Eu não vou conseguir passar por tudo e vou ter que ser telegráfico, então, enfim, todos os riscos disso. Alguns nomes eu não anotei, enfim, Rafael, questão da coalizão de classes e alternativas, eu não vou exatamente te responder, mas eu diria o seguinte, aliás, todas as perguntas aqui vão uma resposta no tom pessoal, porque foram feitas mais ou menos assim. Nível de abstração na crítica. Se você me passar um manifesto para mudar a política econômica, pode ser o Bresser, eu assino. Eu quero mudar a política econômica. Se você me passar um manifesto num nível de abstração na crítica um pouquinho maior para mudar a estratégia de desenvolvimento, eu assino. Talvez ele não. Se você me passar um outro manifesto num nível maior ainda de abstração na crítica contra o capitalismo, eu vou ser o primeiro, eu saio distribuindo. Pode ser que ninguém queira receber. A coalizão de classes tem muito a ver com, não sei se você me entendeu, qual que você está assinando? Não são exatamente, um nega o outro, um pode pressupor o outro. E cuidado, não tem nada a ver com etapismo. Enfim. Questão nacional, eu vou deixar para o Plínio, porque, enfim. Samer, cadê ele? Por aí. Dois comentários. O primeiro deles, a indignação. Quando você falou do sujeito, a indignação. Primeiro que indignação não garante lado político. Cuidado, tá? Crises e processos sociais onde as contradições se manifestam, a solução, às vezes, é a direita, né? Enfim, a indignação em si não garante muita coisa, tá?
Eu tomaria um pouco de cuidado com isso. E aí, quando você coloca a questão política do PT, eu vou dizer com todas as palavras. Em algum momento eu achei que o PT histórico seria o partido da social-democracia brasileira, sem dar a sigla. A social-democracia no velho sentido. Nem isso ele foi. Porra, nem isso. Gláucia, primeiro, obrigado pelo bonitinho. Cadê a Gláucia? Gostei do bonitinho. Segundo, consegui o que eu queria, provoquei. E terceiro, se eu te provoquei em específico, fui bem sucedido, então foi deliberado. Primeira coisa que eu diria é o seguinte: se você não sabe o que é o neodesenvolvimentismo, é isso mesmo, é essa a ideia. A confusão é a ideia. Eu posso estar equivocado no que eu acho que é o neodesenvolvimentismo, mas se o que eu falei aqui faz algum sentido, uma alternativa que se pretende alternativa, mas na verdade não é alternativa, tanto melhor para ela apresentar-se como alternativa, se esconder que de fato ela não é alternativa. Não sei se deu para entender. Segunda coisa, o Minha Casa Minha Dívida não foi feito na época do Fernando Henrique. Primeiro, que a conjuntura era diferente. Segundo, que eu não estou dizendo que o Lula é igual ao Fernando Henrique e o PT é igual ao neoliberalismo. E aí eu vou citar meu avô, não é nem meu pai. O meu avô era músico, tocava chorinho, mas mais música clássica, trompete, depois bombardino. E ele dizia o seguinte: olha, tá bom, porque era argumento meu, rock progressivo é melhor do que heavy metal. Ele falava: eu concordo, mas os dois fazem barulho. O meu amigo Humberto costuma citar uma coisa que eu tinha esquecido, que foi da minha lavra, né? Quando me perguntam assim: você prefere uma ou duas porradas na cabeça? Se a primeira mata, qual é a diferença? O que eu prefiro? Por último, o dia que eu chegar lá, primeiro que eu não vou chegar lá, né? Por duas razões. Primeiro, porque eu não administro problema de capitalismo, é um problema de carcanholismo. Eu não vou fazer isso. E segundo, que se um dia eu chegar, aí você pode ficar com medo. Agora não. Porque se eu chegar e não administro crise de capitalismo, porque eu não administro. Eu não topo fazer isso. Embora assine a primeira petição para quem topar alterar a política econômica. Ou seja, se você for para lá topar alterar a política econômica, eu te dou apoio. Vou para a rua gritar Gláucia. Se você quiser mudar a estratégia de desenvolvimento, eu vou gritar mais forte ainda Gláucia. Agora, se você ainda falar de socialismo, pô, aí eu vou dizer que você é bonitinha. Obrigado. Então, eu vou pegar aqui algumas questões que vieram para cá em 5 minutos. Né? Desenvolvimento e espaço econômico nacional. Eu acho que já tem uns 40 anos que o Furtado, que seria uma espécie da referência máxima do desenvolvimento nacional, já reconheceu que é impossível o desenvolvimento nacional na era do que ele chamava de capitalismo transnacional ou pós-nacional. Então, isso já não é possível há muito tempo. E até espantoso que isto ressurja. Mas, neste momento em particular, o que nós estamos assistindo na divisão internacional do trabalho é uma mudança ainda mais profunda na distribuição das forças produtivas. As cadeias de valor não são mais ancoradas em espaços econômicos nacionais gigantescos. Eu estou falando dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Né? Então, imagina no Brasil. Então, essa ideia de que tem um desenvolvimento nacional é uma loucura. O que nós assistimos nos últimos 10 anos é uma desindustrialização, caracterizada pela desarticulação da indústria de transformação, da indústria de bens de capital, da indústria de bens de capital, capital. Então, o debate no Brasil, às vezes, parece um delírio. Porque é difícil você falar, o cachorro é cachorro, o gato é gato, porque todo mundo, não, esse gato é um esquilo. Você diz, mas como é que o gato é esquilo? Na minha opinião é esquilo. Quer dizer, nós estamos assistindo uma desindustrialização do Brasil. É isso que está acontecendo. Bom, aliança de classe. O Florestan Fernandes passou a vida tentando entender a luta de classes. E queria entender também a burguesia. E quando ele pensa na forma de organização da burguesia, ele dizia: a burguesia se organiza como um conglomerado, como uma colcha de retalhos.
Eles se juntam todos contra o povo. Este é o padrão de aliança. E está claro, quando a gente olha a campanha e a capacidade que a Ordem teve, o Partido da Ordem manobrou com muita eficiência depois das jornadas e conseguiu fazer uma pauta eleitoral que exclui a esquerda, exclui as demandas das ruas e circunscreve todo o debate à agenda do ajuste. É isso que está sendo discutido. Quem é que sabe fazer o ajuste? É a dona Dilma? É o Aécinho? Ou é o aventureiro de Pernambuco? Essa é que é a agenda. E a direita fez isto. Então, eu acho que nós temos que entender e estudar bastante a agenda. Em relação à Gláucia, eu acho o seguinte, eu não vim aqui fazer campanha, eu vim só tentar entender um pouquinho os assuntos. E acho que quando a gente partidariza neste grau de paixão, não ajuda. Eu devo ter me expressado mal. Eu falei povo, falei massa, mas caracterizei, chamei e citei quem fez a caracterização, que chama Roberto Lehrer, que estudou, tem um trabalho grande, e falou, olha, quem estava eram estudantes que trabalham predominantemente, trabalhadores que estudam. Eu acho que isso é claro, Glaucia, se você não entendeu, eu lamento. Você deve estar cega de paixão, ou surda. Mas tem aqui vários estudantes, você pode conversar com eles. Eles é que... Bom, em relação ao neoliberalismo, eu acho o seguinte, não existe um neoliberalismo, existem neoliberalismos. Cada momento exige um tipo. O neoliberalismo não é uma receita única, tem várias doses, tem várias formas, né? Eu até admito que tem o neoliberalismo mais cor-de-rosa, né, que tem um neoliberalismo mais heavy metal, mais aventureiro, tem vários tipos de neoliberalismo. O importante é o seguinte, a política do último período ficou perfeitamente enquadrada nos marcos da ordem global. É isso. Mas quem diz isso não sou eu, é a dona Dilma, que outro dia deu uma declaração, falou, o governo do PT não é Robin Hood, não. Ele não tira do rico para dar para o pobre, ele dá para todo mundo. Estranho, né? Porque é só ver qual é a taxa de juros real brasileira, o crescimento do PIB e o aumento do salário real para ver quem está ganhando mais nesta distribuição Robin Hood, anti-Robin Hood da dona Dilma. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é apenas o seguinte, não há mudanças qualitativas. Isto não quer dizer que o Fernando Henrique seja idêntico, que o primeiro seja idêntico ao segundo, que o segundo seja idêntico ao primeiro Lula, que o primeiro Lula... Não é isso que eu estou falando. Então, não adianta querer simplificar para poder banalizar, porque isso não ajuda nada. Nós estamos discutindo, e eu não estou fazendo aqui campanha do ruim contra o menos ruim. Eu estou tentando entender o que está acontecendo no país. Bom, Pedro Paulo, eu não falei aqui da alternativa revolucionária, que está posta e que nós vamos, então, votar na alternativa revolucionária. Eu não falei isso. Eu só falei o seguinte, as manifestações não ocorrem do nada. Elas têm que ter uma origem. Eu presumo que a origem sejam contradições profundas. Estas contradições têm momentos em que elas ficam silenciosas, encobertas, elas não conseguem se manifestar. A única coisa que eu disse é que ela se manifestou, depois de muito tempo. Né? Depois de muito tempo. É a maior manifestação da história moderna do Brasil. Eu comentei com meu pai, que é bem mais antigo, falei, nunca vi nada igual. Ele falou, nem eu. Ele tem mais cabedal para dizer, o dele vale mais do que o meu. Ele falou, na morte do Getúlio teve coisa parecida, mas durou um dia. E aqui teve muitos dias. Então eu só estou querendo dizer o seguinte, é o tamanho do vulcão que está aqui embaixo rugindo. Eu não quero, se eu permitir que se dissesse mais do que isso, não é isso que eu quis dizer. Segundo, como é que se avalia a correlação de forças e o estado das massas? Não é só pelo voto. Se fosse pelo voto, os bolcheviques jamais teriam chegado ao poder. Eles não chegaram pelos votos, inclusive perderam uma eleição para constituinte. Então, existe o voto das urnas e existe o voto dos pés. O partido das ruas
tem que apostar nos votos dos pés, porque a eleição é feita para escolher o gerente do capital. E neste caminho, nesta armadilha, não é por aí que eu acho que a gente muda o Brasil. Bom, é só um comentário sobre burguesia, né? Isso é um assunto importante que o Armando tem coragem de enfrentar e que é uma coisa complicada, né? O que é a burguesia brasileira? O Florestan dizia: a burguesia brasileira é uma burguesia dependente, que tem a seguinte marca: ela é impotente para enfrentar o imperialismo no campo econômico e mais ainda militar, e que compensa esta impotência com uma onipotência para explorar o povo, explorar a natureza interna. Bom, eu tenho orientado algumas teses para tentar entender o que é esta burguesia. O que eu tenho visto dos grandes grupos brasileiros é que esta burguesia é uma burguesia dependente, que tem uma mão no capital internacional, a outra mão no Estado brasileiro, e o pé em cima do povo brasileiro e da depredação dos recursos naturais. Esta é a marca da nossa burguesia. Nenhum dos grandes grupos sobrevive, não sem o apoio do Estado. Sem o apoio do Estado, nenhum. E sem o apoio do capital internacional. É uma burguesia dependente, é uma hiena que vive dos negócios que surgem nos interstícios dos grandes investimentos do capital internacional. É um assunto muito complicado, mas só para registrar. Valeu. Obrigado. O nosso encontro, posso dizer nosso, estou me sentindo da casa, se intitula O Neodesenvolvimentismo em Questão. Eu quero dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, que ele está de fato em questão, mas está sendo colocado em questão por duas forças: a grande burguesia internacional, os setores da burguesia perfeitamente integrados ao capital internacional, representados no sistema partidário pelo PSDB, apoiados na classe média abastada ou mesmo em parte da classe média remediada. Eles têm um programa político completo, um candidato à presidência da República viável, que é o Aécio Neves, e estão colocando o neodesenvolvimentismo em questão. Então, o neodesenvolvimentismo está sendo questionado, em primeiro lugar, pela direita. Por quê? O outro setor que está pondo o neodesenvolvimentismo em questão são as camadas populares. Mas de que forma estão colocando em questão? Estão colocando em questão avançando na luta reivindicativa. Saúde, educação, salário, sem um programa político alternativo, sem um partido político que os organize nacionalmente em torno desse programa. Eles estão em desvantagem. Quem está na ofensiva é o capital financeiro internacional, com o programa neoliberal da década de 90, e levam vantagem ao colocar o neodesenvolvimentismo em questão. Foi dito aqui muita coisa com a qual eu concordo sobre as manifestações populares, mas muitas coisas das quais eu discordo também. Eu acho que há uma certa mistificação. Eu não posso aceitar a ideia que uma luta estritamente reivindicativa, como é a luta do passe livre, seja uma luta anticapitalista. Em muitas cidades americanas tem passe livre no transporte. Isso não é anticapitalista. Não vamos pintar o cor-de-rosa de vermelho. Se nós nos iludirmos, imaginando que a luta reivindicativa é a luta pelo poder, isso é elementar na ciência política. E nem foi um cientista político do ambiente universitário que traçou uma distinção vermelha entre essas duas formas de luta. Foi o Lenin. Luta reivindicativa, você se dirige à autoridade constituída, legitimando essa autoridade e solicitando uma melhoria. Luta pelo poder é outra conversa.
São outros objetivos e outros métodos de luta. E exige outra forma de organização. Nada disso teve nas manifestações de junho. Não foi a maior comoção, não. No ABC a comoção foi muito maior. Tanto foi muito maior que resultou na CUT, no PT e em muitas coisas mais. Qual é o saldo das manifestações de junho? Foi um culto do espontaneísmo, não acumulou até aqui. Infelizmente, eu não estou comemorando isso, mas não acumulou nada organizativamente, acumulou muito pouca coisa. Falta um programa político. O neodesenvolvimentismo está sendo questionado pela direita e pela esquerda. Pela direita, por uma força organizada politicamente. Pela esquerda, por movimentos populares, muitas vezes divididos, isolados, fazendo a luta reivindicativa. Isso é uma característica básica dessa conjuntura. É difícil se orientar numa conjuntura, em qualquer conjuntura, que se nós não virmos essa distinção, nós nos desorientamos. Foi perguntado sobre as frações burguesas, o Plínio também fez uma consideração sobre isso. Eu começo fazendo duas observações. Primeira, como explicar o conflito PT-PSDB? Nós temos a teoria das elites, está aí à disposição. São dois setores da elite que oferecem alternativas diferentes para a sociedade. Nós temos uma análise institucionalista dos partidos políticos que oferece outra solução. Eu não faço nenhuma dessas análises. Eu digo, são classes e frações de classe em conflito, cujos interesses não aparecem de maneira necessariamente aberta na cena política, aparecem dissimulado. E é a análise que tem que detectar o que está por trás desses conflitos. Não é? Eu chego à conclusão que há frações burguesas, não porque o Hilferding disse isso, o Lenin disse aquilo, ou o Florestan disse aquele outro. Eu chego a essa conclusão lendo de maneira sistemática diversos órgãos da imprensa empresarial, acompanhando o que eles dizem, vendo quais são as demandas que eles fazem, e examinando qual é a avaliação que eles fazem do governo. Foi objetado que não dá para distinguir capital financeiro de capital produtivo. Para mim, não é essa a distinção fundamental, é burguesia interna e burguesia integrada. Em todo caso, existe essa distinção. Existe, porque mesmo os grupos, tem toda uma discussão na teoria das frações burguesas. O que se mostra é o seguinte, mesmo os grupos que nós chamamos multifuncionais, que têm investimento nas finanças, na indústria, na agricultura, onde quer que seja, eles têm uma atividade dominante. Eles têm uma atividade dominante. E ao contrário do que pensam aqueles, quando falam em capital financeiro, que o capital se desencarna e reencarna quando quer, para onde quer, isso não existe. Isso não é assim. Não funciona desse jeito. Por isso que existem frações burguesas. Não é como óleo na água. Tem um entrecruzamento de fracionamentos. Você tem a burguesia interna bancária e a burguesia interna industrial. Mas esse entrecruzamento não anula o fracionamento. Foi me perguntado quem é a grande burguesia interna. Bom, tem endereço, RG e nome conhecido. Nós fizemos levantamentos, dá para fazer na internet. 15 construtoras, grandes construtoras, 15 maiores, 12 são brasileiras, de propriedade familiar, leva até o nome da família. Isso pode investigar na internet. Não é? Com as mineradoras acontece a mesma coisa. Vão ver os estaleiros, acontece a mesma coisa. Dos 12 maiores estaleiros, 9 são nacionais, com RG, endereço e nome conhecido. É pesquisa empírica na qual nós temos de nos apoiar. Os pioneiros das ciências sociais no Brasil, Florestan, Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, Otávio Brandão, Jacó Gorender, disseram muita coisa importante. Mas tem que fazer levantamento empírico, detalhado. É isso que tem que ser feito para conhecer a burguesia. E se fizer isso, vai ver que há essas contradições. Vou encerrar com a questão colocada pela Rosa Maria Marques. A base social da frente neodesenvolvimentista é algo semelhante, sim, ao que aconteceu no pré-64. Só que o projeto lá era mais ambicioso. Era reformar toda a antiga divisão internacional do trabalho. E foi bem sucedido. Graças a um frentão também. Graças a um frentão.
Hoje é menos ambicioso, mas é também uma frente. É uma frente e ela pergunta sobre a base. As tensões cresceram nessa base. Primeiro lugar, sindicalismo. No sindicalismo, basta lembrar 2010, todas as centrais sindicais então existentes, menos uma, mas quase todas, apoiaram a candidatura Dilma. Se reuniram no estádio municipal do Pacaembu 30, 40 mil sindicalistas e trabalhadores e entregaram um programa de reivindicações para Dilma, apoiando a Dilma. Hoje não está assim. Não está assim, mas atenção, os que romperam a frente, estou deixando de lado a Conlutas, a CSP Conlutas, porque ela já não apoiou a Dilma em 2010. Mas dos que apoiaram a Dilma em 2010, quem rompeu, rompeu para a direita. Vejam a gravidade da conjuntura. Para que lado foi o Paulinho da Força Sindical? Da Força Sindical, Partido de Solidariedade. Ele rompeu com a frente? Está tentando romper, está enchendo a cara de tequila no 1º de maio porque está inseguro e está com medo. Mas ele está tentando romper. E para que lado ele está tentando romper? Para apoiar o Aécio. Essa é a situação da conjuntura política. O que acontece com outro setor social da frente neodesenvolvimentista? O MST está atravessado por uma tensão forte interna, porque o governo, o programa neodesenvolvimentista, atendeu os interesses, sim senhor, do campesinato remediado. Campesinato tal qual a burguesia, não é o campesinato, tem o remediado, o rico, o pobre. Também foi outro cientista, grande analista político que estabeleceu essas divisões, chama-se Mao Tse Tung. Campesinato rico, remediado e pobre, tá certo? O campesinato remediado no Brasil foi atendido pela frente, o pobre não. E isso introduziu uma tensão muito grande no MST, saiu uma pequena dissidência. E hoje, para calibrar o que é apoio crítico, o que é passar para a oposição, tem um debate complicado dentro do MST. A questão da base da frente, né? A massa marginal. Os trabalhadores da massa marginal, ou a sobrepopulação relativa, não vou entrar aqui nessa discussão, esses trabalhadores foram contemplados com o auxílio de prestação continuada, que está na Constituição, mas não existia praticamente na prática, e com o Bolsa Família e outros programas desse tipo. Esse pessoal tem uma relação de tipo, eu uso esse conceito, populista com os governos do PT. Diferentemente dos demais, eles ingressam na frente sem organização política própria. É a reserva, é a base passiva que a cada 4 ou 2 anos é convocada para votar. Esse setor, pelos indícios que nós temos, continua firme com o PT. Continua firme com o PT. Porque boa parte dessa gente recebeu também, os assalariados urbanos, o Minha Casa Minha Vida. Eu não vou chamar, viu, Marcelo, de Minha Casa Minha Dívida, porque eu nunca vi ninguém dizer isso quando o programa era voltado para a classe média. É a mesma coisa que acontece com o Bolsa Família. A mesma coisa que acontece com o Bolsa Família. A gente ouve muita gente chamar de Bolsa Esmola, mas nós da mesa, vocês, vivemos obtendo bolsa. Não é direito, podia chamar de Bolsa Esmola também. Então, a situação na base popular da frente neodesenvolvimentista está havendo movimentos, é tensa, e uma grande questão da conjuntura é saber se isso vai se recompor até outubro de 2014, porque haverá uma eleição e as opções são limitadas, mas são diferentes, representam setores diferentes da sociedade brasileira e nós vamos ter de nos posicionar, né?